Bom, meu nome é Sandra Prudente Nogueira, eu sou médica veterinária, pós-graduada em nutrição. Vou falar um pouquinho sobre obesidade para vocês. Atualmente eu sou coordenadora da área técnica da Royal Canin da Grande São Paulo. A obesidade atualmente é uma doença muito comum em cães e gatos. Atualmente ela é considerada a doença nutricional mais frequente em cães e gatos. Ela tem um grande problema, por quê? Porque o animal que tem uma obesidade, assim como tanto o cão quanto o gato, o proprietário acha o animal bonitinho, porém a longo prazo esse animal pode ter algum problema, seja ele problemas dermatológicos, problemas osteoarticulares, problemas endócrinos, metabólicos, então a gente tem que tomar esse cuidado com esses animais. O que é obesidade? Ocorre um acúmulo excessivo de gordura no corpo desse animal. O que é considerado um acúmulo excessivo de gordura? É quando o animal apresenta acima do peso, de 15 a 20% do peso ideal. Então, se o animal que deveria pesar aproximadamente 10 quilos, se ele estiver pesando mais de 12 quilos, significa que ele está pesando mais do que 20% do que deveria pesar, que seria o peso atual dele. Isso acontece por quê? Quando o animal ele consome mais, ele ingere mais alimento, mais energia, mais caloria do que ele gasta. Então a gente tem que pensar que a atividade física é muito importante, o manejo alimentar é muito importante e temos diversos fatores que podem predispor esses animais a terem essas doenças. Por exemplo, a genética. A gente sabe que tem algumas raças, tem alguns animais que, tanto cães como gatos, que têm uma maior predileção à obesidade. Por exemplo, o Dachshund, o Basset-Hound, o Labrador, o Golden. A idade também interfere, a gente sabe que tanto cão quanto gato, de meia idade, eles tendem a ter um sobrepeso ou obesidade. O que seria meia idade? Por volta de 5, 6 anos até aproximadamente 9, 10 anos. O sexo também influencia, já foi provado que em caso de cães, as fêmeas têm uma maior predisposição à obesidade do que macho, e em gatos tem alguns estudos que ainda não tem 100% de certeza, mas eles falam que os gatos machos têm mais tendência à obesidade do que as gatas. A castração também influencia, animais castrados tendem a diminuir a taxa metabólica basal. O que significa isso? Ele precisa de uma quantidade menor de alimento, a taxa dele corporal é menor, então a gente não pode dar quantidade tão grande de alimento e geralmente se a gente parar para pensar, o que acontece com o animal castrado? O gato que é castrado, ele para de sair para procurar a fêmea, ele fica mais tempo dentro de casa, ele fica mais sedentário e a mesma coisa acontece com o cão. Então eles tendem a diminuir a atividade física e se eles tiverem comendo a quantidade que eles comiam anteriormente, eles também têm grandes chances de engordar. Algumas doenças metabólicas e endócrinas também podem predispor à obesidade, como a diabetes, hiperadrenocorticismo, hipotiroidismo. Fatores dietéticos também influenciam. A gente tem que lembrar que atualmente a gente tem um mercado repleto de dietas altamente calóricas, altamente palatáveis, o animal gosta. E aí o que o proprietário faz? Muitas vezes ele fica a maior parte do tempo fora de casa. Toda vez que ele chega em casa, ele gosta de ver seu animal comendo, então ele oferece às vezes várias vezes por dia muito alimento, ou petiscos. Muitas vezes não só petiscos para animais, mas também petiscos humanos, então pão, bolacha, biscoito, mortadela, presunto, então tudo isso pode também favorecer esse animal a apresentar uma obesidade. Estilo de vida, os proprietários estão cada vez mais sedentários, consequentemente os animais também, e lembrar que o proprietário ele tem uma dificuldade de admitir que o animal está obeso. Muitas vezes ele vê que o animal está acima do peso, mas ele acha que ele está bonitinho, ele está fofinho. E a gente tem que pensar que às vezes a obesidade pode ser prejudicial para o animal. Evitar que o animal suplique por alimento. Tem alguns proprietários que deixam o animal ficar suplicando, pedindo ao lado da mesa, na hora do almoço. Então, levanta, rola e toda hora dê um tipo de petisco. Isso também pode ser prejudicial para o animal. E crianças e idosos na casa, a gente tem que tomar esse cuidado também, já que a gente sabe que a criança às vezes come um biscoito, dá 2 para o cachorro, aí come mais 1, mais 2 para o cachorro. Então, e a gente tem que lembrar que tem fatores culturais. A gente acha o cachorrinho novinho ou o gatinho novinho gordinho um animal mais bonitinho. Tomar esse cuidado também. As alterações clínicas mais comuns que ocorrem são alterações dermatológicas, osteoarticulares, cardiorrespiratórias, problemas do sistema imune, urolitias e alterações reprodutivas. Então tudo isso pode influenciar que seu animal
com obesidade ou sobrepeso venha a apresentar a curto ou às vezes até a médio ou longo prazo. Métodos de diagnóstico de obesidade. A gente sabe que muitas vezes a gente fala assim, mas como é que eu vou diagnosticar se meu animal está acima do peso ou se meu animal é considerado um animal obeso? O que a gente considera um animal com sobrepeso? Quando o animal apresenta-se até 15% acima do peso como ideal. Então, um animal de 10 quilos, se ele estiver pesando até 11,5 kg, a gente ainda considera um animal com sobrepeso. A partir do momento que ele está acima de 15% do peso que ele deveria estar com o peso normal, a gente já considera um animal obeso. Então, para isso, a gente tem algumas técnicas para diagnosticar a obesidade. Então, uma delas é o peso corporal. Como é feita? A gente pega o animal, a gente pesa o animal e através disso a gente sabe se o animal está no peso adequado, acima ou abaixo do peso. Porém, em algumas raças a gente tem essa dificuldade. Se a gente observar livros de raças ou até mesmo até mesmo na internet, se você for procurar padrão do labrador, às vezes ele vai falar assim, a fêmea ela pode pesar de 30 a 35 quilos, ou o macho pode pesar de 33 a 36 quilos. Tem uma variação muito grande, porque dependendo do animal, ele pode, com 33 quilos, estar no peso ideal, tá abaixo do peso, tá acima do peso. Então é importante a gente, além do peso corporal, adicionar mais um ou dois métodos. Um outro método importante é o score de condição corporal, onde a gente observa esse animal, palpa as costelas e observa se esse animal está com peso ideal, acima do peso ou abaixo do peso. Então, se a gente observar as costelas, se elas estiverem visíveis a olhos nus, a gente já pode pensar que é um animal que está muito magro. Se a gente sentir, se a gente palpar as costelas e sentir sem nenhum tipo de gordura, sem nenhuma presença de gordura nessa composição, a gente já pode considerar que é um animal com peso ideal. Se a gente já observar uma capa de gordura na hora da gente estiver palpando essas costelas, esse animal já pode ser considerado acima do peso ou até obeso. Temos outros tipos de diagnóstico, como medidas morfométricas, onde a gente utiliza a fita métrica para isso. Temos outros tipos como raio-x, DEX, densitometria, tomografia computadorizada, só que a gente sabe que em alguns casos a gente precisa anestesiar esse animal ou causar qualquer tipo de transtorno ao animal ou proprietário como uma anestesia, muitas vezes não sendo o melhor método de diagnóstico. Portanto, o peso corporal, a score de condição corporal e as medidas morfométricas são os métodos mais simples de diagnosticar a obesidade. O tratamento da obesidade, ele deve incluir, primeira coisa, planejamento. A gente tem que convencer o proprietário que o animal está acima do peso, conversar com o proprietário. Se a gente não tiver adesão do proprietário, não adianta nem começar a perda de peso. Então, primeira coisa, planejar esse tratamento, modificar a dieta, mudar o manejo alimentar, pensar em algum tipo de atividade física. Por último, pensar também na manutenção do peso. A gente sabe que, principalmente o humano, quando ele perde peso, a chance dele ganhar peso após esse período é muito grande. A mesma coisa pode acontecer com os animais. Então, a primeira etapa, a gente vai pensar, planejar, avaliar inicialmente como é que deve ser feito. Então, a gente vai pegar o peso desse animal, então é o peso atual do animal. A gente pode fazer uma restrição, que pode ser de 15% a 20% para chegar no peso meta. E é muito importante nessa fase ter um acompanhamento do médico veterinário. Por quê? Se o animal estiver perdendo mais do que ele precisa, ele não vai estar tendo uma perda de peso saudável. Então, se ele estiver perdendo mais do que 1 a 2% por semana do que ele deveria estar perdendo do peso dele, ele, além de perder gordura, ele também vai perder musculatura. E isso pode ser prejudicial tanto nessa fase como na fase de manutenção do peso. E se o animal estiver perdendo menos do que ele precisa, também é prejudicial, porque o proprietário volta às vezes no primeiro, no segundo, no terceiro retorno ele desanima, porque ele não está vendo que tá dando certo. Então é importante a gente pensar em avaliar corretamente, saber o peso atual, fazer o peso meta, saber o quanto o animal está perdendo por semana, estimar o tempo que esse animal vai perder esse peso. Ele vai perder durante 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então é importante também o médico veterinário mostrar para o proprietário quanto tempo vai demorar para chegar no peso atual.
Muito importante também mudar a dieta. Por que mudar a dieta? Se a gente pegar qualquer tipo de dieta, diminuir a quantidade de oferecer para esse animal, ele pode ser que a curto ou a médio prazo ele tenha algum tipo de deficiência nutricional. Por que isso? Se a gente pega uma dieta normal e restringe 30 a 40% do que o animal precisa comer, a gente tem que lembrar que a gente está restringindo 30 a 40% de todos os nutrientes que a gente está fornecendo. Então, proteína, aminoácidos, vitaminas, minerais, e isso pode ser prejudicial. Portanto, uma dieta adequada durante essa fase é muito importante. O que seria uma dieta para perda de peso? Uma dieta com maiores quantidades de proteína, menores quantidades de gordura, maior quantidade de vitaminas e minerais. Então ela é uma dieta adequada que, quando restrita para o animal, não vai ter nenhum problema de deficiência a curto, a médio ou a longo prazo. Atividade física também é super importante para os animais. A gente sabe que para o cão é muito mais fácil de fazer atividade física. Por que isso? Porque o cão a gente leva para passear, põe uma coleira, é muito mais fácil a gente pegar uma bolinha e estimulá-lo, diferente do gato. A gente sabe que o gato é um pouco mais difícil em fazer atividade física. Porém, a gente tem que entender como o gato gosta de brincar. Então, utilizar bolinha de papel, laser point, estimulá-lo, às vezes com prateleiras na casa, para fazer com que o animal suba e desça essas prateleiras. Lógico, a gente não pode pegar um animal obeso e fazer com que ele suba e desça prateleiras várias vezes por dia, que também isso não pode ser uma boa ideia. Mas, se você acostumar ele desde jovem a fazer uma atividade física, é muito importante. A chance desse animal, desde novinho, fazendo algum tipo de atividade, tornar um adulto com sobrepeso ou obeso é muito menor. E a última etapa é a manutenção pós-tratamento, que é exatamente o que? A fase de manutenção do peso após a perda de peso. É uma fase muito importante, é uma fase que a gente pode pensar, é uma fase tão importante quanto a perda de peso, porque os animais tendem a ganhar peso nessa fase. Porque muitas vezes o proprietário chegou no peso ideal, ele já relaxa na quantidade de ração, volta a oferecer um número muito grande de petisco, esquece de fazer atividade física ou diminui a atividade física, e isso é muito importante. Então, a manutenção do peso, ela é tão importante quanto a perda de peso. Bom, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Meu e-mail é sandra.nogueira@royalcanin-gsp.com.br. Obrigada.